noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Online. Hoje, aqui estamos eu, Paulo Elcanã, Neto Batista e Victor Hugo. Todos nós somos aqui da Federação Espírita Paraibana e convidamos você, neste momento, a pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo, abrir no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que nós trataremos hoje do item piedade filial. Também solicitamos que você pegue a sua água potável, coloque aí ao seu lado, para que você possa, além de acompanhar, e também participar através do chat da TV Rede Amigo Espírita, canal 5, você também possa ter a sua água fluidificada para os benefícios que ela traz. E para nós iniciarmos, como sempre, vamos pedir a Victor que faça a prece inicial do nosso Evangelho. Fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecer por esse momento que estamos aqui reunidos em torno do teu trabalho, procurando a instrução e disseminar a tua mensagem pelos corações que necessitam neste momento da tua palavra. Pedimos a proteção e o auxílio da equipe espiritual que sempre está junto conosco, para que todas as famílias, todos os irmãos que aqui nos assistem, que estão aqui presentes, possam receber as benesses das tuas energias que daqui são emanadas. Com tua permissão, damos por início mais um Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então hoje estamos iniciando o mês de dezembro, um mês em que comemoramos o nascimento do Cristo entre nós, e a proposta desta noite é o capítulo 14, repetindo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec, ele pega duas passagens do Evangelho para depois fazer o seu comentário, o seu desenvolvimento, seu pensamento racional e filosófico. E as passagens são assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está nos três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. E também ele pega uma parte do Decálogo, que está em Êxodo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E Kardec começa assim: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune
sempre com rigor, toda violação desse mandamento. Continua Kardec. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequeninos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Só continuando. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza na outra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fale-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus,
eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Muito bem. Quando a gente lê esse item do Evangelho, a gente pensa assim em toda a sociedade, vamos chamar brasileira, né, que tanto desprezo tem pelos idosos, né? São muitas as situações de desrespeito para com os idosos, né, para com aquelas pessoas mais velhas. E isso, quer queira, quer não, é na verdade um reflexo do que nós temos dos lares, né, de uma forma geral. Esse desrespeito ele começa na verdade nos lares e ele extrapola então para a sociedade, já que o lar é a célula, né, da sociedade. Então é um tema muito sempre oportuno e que merece muito a nossa reflexão, né, Neto? Porque quando Kardec ele começa dizendo que é o corolário da Lei Geral de Caridade, né? Quer dizer, se isso é solicitado, né, para com o próximo, muito mais será aplicado no caso do pai e da mãe, ou daquela pessoa que fez, né, às vezes do pai e da mãe, né? É verdade. Eu vivi algumas experiências recentes, até por conta da desencarnação da minha mãe, que aconteceu agora no dia 20 de outubro. E uma das situações que mais me chamou a atenção, na verdade, aí eu vou voltar um pouquinho também, eu estava com o meu avô, né? Nós estávamos conversando e por coincidência meu avô tinha o dobro da minha idade naquele momento. E ele conversava comigo e teve um momento que ele parou, né, e olhou para mim e disse: meu filho, eu estava dizendo o que mesmo? Porque ele tinha esquecido o que ele estava falando. E eu parei e me dei conta de que aquela realidade do meu avô poderia ser a minha realidade daqui a um tempo. Uhum. E a necessidade que nós precisamos ter nesse sentido, no convívio com o outro, de poder ouvir a mesma história, às vezes 3, 4, 5 vezes, de podermos, da necessidade que a gente tem de exercitar esse contexto de tolerância. Por quê? Porque aquele homem que estava ali, na condição de meu avô, era aquele mesmo homem que durante muito tempo, né, foi o sustentáculo, no contexto do pai, né, do provedor, junto com a minha avó, da família. Uhum. E aquele homem que o tempo foi passando e que nós também vamos viver essa experiência, embora a gente pense assim que demora, né, a chegar, mas a gente precisa ter cuidado porque senão a gente termina sendo surpreendido por essas situações. E eu comecei a refletir em relação a isso, né? Ver a experiência que aconteceu com a minha mãe, que viveu uma situação agora por conta de uma doença, né? Ela foi acometida de um câncer e foi um processo muito rápido. Em março deste ano nós estávamos juntos, indo ao INSS para podermos dar entrada na sua aposentadoria, e pouco mais de 6 meses depois a minha mãe viveu o momento da desencarnação em função da doença. Mas ver essa transição que foi feita de uma maneira muito rápida, para nós também foi um grande ensinamento. De ver a frase que a gente mais utiliza hoje para falar é o sopro da vida, né? Uhum. Que a vida da gente realmente é um sopro. E fica essa reflexão para todos nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos durante quanto tempo nós vamos ter os nossos pais ao nosso lado.
no convívio, no dia a dia. E por isso a necessidade da gente ter esse cuidado. Kardec coloca aqui com muita propriedade, né, e me chamou muita atenção no momento em que fazia a leitura. Ele diz: ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. E aí a gente vai buscar o contexto de caridade lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, em que os espíritos superiores respondem a Kardec, quando ele pergunta qual o sentido da caridade e como a entendia Jesus. E eles dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o exercício nosso de benevolência, independentemente do que a gente tenha recebido no contexto dos nossos pais, porque eles nos permitiram a oportunidade da vida. E tem uma outra questão assim, que a gente queria também ressaltar, né, Vitor? Porque os pais, eles representam também aquilo que tem mais de interior, né? Porque o lar, né, como sendo a célula da sociedade, mas ao mesmo tempo como sendo a reunião normalmente de espíritos que já têm as suas tramas, né, de outras existências, Não por acaso? não por acaso estão ali reunidos, mas é também um local onde não existe os holofotes, né, assim, o ibope, porque nós temos uma tendência, pela nossa vaidade, né, pelo nosso orgulho, a nos esforçarmos fora de casa para sermos reconhecidos como pessoas solícitas, né, pessoas que ajudam, tal. Mas é dentro de casa onde a gente precisa efetivamente exercitar isso, então, porque vai dar realmente um caráter verdadeiro ao que nós somos, né? E aí esse respeito, essa submissão aos pais, né, vai proporcionar isso, quer dizer, você ser realmente alguém que se esforçou, né? Então, essa relação, Vitor, entre o interior do lar, né, e o exterior, né, de onde a gente convive, e que normalmente nós somos diferentes num e no outro lugar. Primeiramente, boa noite a todos. Primeira vez que eu falo, né? Mas eu entendo como uma relação que, ao mesmo tempo que é simples, ela também é complexa. Por coincidência, há pouco tempo eu conversei com uma amiga que se sentia revoltada com a forma como a irmã era uma pessoa dentro de casa e outra no centro espírita. E, e aí eu parei para refletir um pouco, como todos nós acabamos sendo um pouco assim no nosso dia a dia e no nosso convívio de trabalho espírita. Mas eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é a mais verdadeira possível, pelo menos ao meu ver. Muitas vezes a gente acaba se esforçando para ser essa pessoa fora de casa, e sendo outra dentro de casa, porque dentro de casa a gente se sente confortável para ser quem a gente realmente é. E fora de casa a gente tem medo do que os outros vão achar de nós e acabamos por nos forçando a ser aquela pessoa que no final das contas é quem a gente realmente quer ser. Talvez não sejamos naquele momento, talvez a gente não consiga agir de tal forma, nem ser tão, digamos assim, moralmente evoluído como a gente se mostra fora de casa, mas é alguém que a gente está tentando e a gente quer ser. Então, o que eu disse para ela, né, e que eu também internalizei para mim, é que a gente deve ser um pouco indulgente com isso, e não simplesmente apontar o dedo: mas no centro espírita você é assim, em casa você é assado, e entender que é um momento que a gente passa, que a gente está, né, no mundo de provas e expiações, não é por acaso. Então a gente está no momento de nos reformular, de fazer nossa reforma íntima, e que gradativamente, com o tempo, um dia
Um dia, quem sabe, né? Um dia nós todos seremos anjos, mas esse dia ele não acontece de uma hora para outra. Então, o nosso processo evolutivo ele passa por encarnações e não uma encarnação só. Então, é ter paciência, que um dia nós vamos alcançar esse patamar evolutivo que a gente está buscando e, acima de tudo, não esquecer que a gente não pode simplesmente relaxar mediante isso. Não é porque eu tenho várias encarnações para evoluir que eu simplesmente vou relaxar e quem eu sou hoje tá bom, tá legal. E não, é muito pelo contrário. Deixa para a próxima, né? Não Vai deixar para a próxima empurrando. porque tem outras encarnações, e sim fazer um bom uso dessa encarnação que a gente tem, dessa oportunidade, para nos melhorar, mas sem ficar naquela neurose de que eu ou o outro estamos sendo um dentro de casa e outro fora. Nós temos um duplo desafio, ao menos na encarnação, né? A gente tem o desafio de não cometermos equívocos, né? De não magoarmos, não machucarmos, não ofendermos, não prejudicarmos as outras pessoas e, ao mesmo tempo, compreendermos aquelas que nos maltratam, que nos prejudicam, que nos ofendem, né? Ou seja, nós devemos ser benevolentes, indulgentes e perdoarmos a ofensa dos outros, ao mesmo tempo que a gente precisa se policiar para não cometer isso, né? Embora, ainda imperfeitos como somos, a gente precisa também ter o auto-perdão, reconhecer que os nossos erros eles vão acontecer mediante o estágio evolutivo em que nos encontramos, né? Mas o que assim, eu acho muito interessante nesse texto é que ele faz o Kardec, ele chega inclusive a dizer, né, no linguajar, que é bom a gente até também falar um pouco para o pessoal, que ele diz assim: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento, né? Então, o que a gente poderia, Neto, falar sobre essa expressão, né? Essa força de expressão que Kardec utiliza? Quando a gente pensa no contexto da punição, a gente sempre associa a uma ideia de castigo, de imposição, e por trás daquele ato, e a gente faz esse movimento considerando a nossa própria condição íntima de imperfeição. Quando, por exemplo, um filho nosso, quando ele faz algo que nós consideramos que não seja correto, nós temos a oportunidade de trabalhar no contexto da reparação daquele erro da parte dele, mas quando a gente não consegue, e isso é muito comum, dominar os nossos impulsos, nós por vezes somos movidos por sentimentos que não são nada favoráveis ao processo de reparação. Eu lembro de uma história que inclusive passou na televisão há um tempo, de um homem já dando um depoimento falando sobre a sua mãe, que era inclusive mãe adotiva, e ele conta que o que mais marcou o período da infância dele foi quando a mãe chegou em casa e ele tinha ligado as torneiras e a casa estava inundada. E a mãe, ao chegar em casa, percebeu aquela situação toda, né? E aproximou-se dele e perguntou: por que você fez isso? Então, ele conta que o impacto da pergunta foi extremamente significativo. Ela poderia ter tido outras atitudes movidas pelo sentimento de vingança, de punição, né? Então, quando a gente olha para esse contexto, ela trabalhou de uma forma pedagógica, a mais correta para aquela circunstância, porque ela proporcionou a ele uma oportunidade de reflexão. Rossandro Klinger, também numa palestra que fez recentemente, eu não me lembro o nome do personagem central do contexto da história, mas, se eu não me engano, alguém relacionado à Igreja Católica, inclusive um dos expoentes da Igreja. Mas eu não me recordo o nome e não vou citar para não ser, para não faltar com a verdade. Mas a história é muito bonita. Ele diz que a criança estava em casa e cometeu um erro e, depois de muitas conversas com a mãe, ele errou
e foi ficou na porta esperando a mãe chegar em casa, já com um raminho, né? Porque a mãe, quando chegava e que via que ele tinha feito uma coisa errada, a mãe ia e aplicava, né, algumas varetadas, né, nele, enfim. E quando ela chega em casa, ele entrega a varinha para ela, né, para que ela pudesse bater nele. E aí ela diz: por que você está fazendo isso? Não, ele entrega, né, e ela pergunta por que ele estava fornecendo para ela. Ele disse: não, porque eu errei. Aconteceu uma situação aqui em casa, e ele disse que o que aconteceu, e ele fez um movimento para restaurar a ordem que estava anterior. Ela então não pune, porque entendeu que ele havia compreendido qual era a essência do ensinamento. Quando a gente fala no contexto da punição divina, Deus estabelece suas leis. E em função das suas leis, que são imutáveis, na medida em que nós transgredimos essas leis, nós nos tornamos, vamos dizer, réus diante desse contexto. E não é que Deus vai nos punir ou nos castigar pela sua ira. Na verdade, Deus é amor e misericórdia. Ele nos ensina através das suas próprias leis. Quando a gente transgride essas leis, a gente tem a necessidade da reparação. E aí vamos lembrar daquele momento em que Jesus fala daquele homem que devia 100 dinheiros, né? E foi a dívida dele que seria paga com uma quantidade infinitamente menor diante daquilo que ele devia. Então a vida nos cobra muitas das vezes muito menos do que a gente deve a ela. E nessa relação pai e filho, você estava falando aí, eu me lembrando, o desafio do contexto da convivência. Por quê? Porque quando um filho nosso nasce, a gente entende que é um bebê. Mas às vezes a gente não percebe o crescimento desses filhos. E a gente quer tratar esses filhos como um bebê, né? Como um bebê já ali com 15 anos, 20 anos, e a gente continua achando que é um bebê. E ele cresceu. A mesma coisa acontece com os filhos em relação aos pais. Quando o filho nasce, ele tem uma perspectiva, quando ele tem 5 anos ele tem outra, quando ele tem 10 anos é outra, com 15 anos é outra, com 30 anos é outra, com 50 anos é outra, e a visão dos pais também muda em relação a esses filhos. Portanto, a necessidade que nós temos é de ir em busca do contexto de uma harmonia nessa convivência, e principalmente dos filhos para com os pais, para que essa relação possa ser uma relação de respeito, de devotamento, dentro das possibilidades daquilo que se há condições de fazer naturalmente, mas acima de tudo, de muito amor, para que nessa relação se construa algo extremamente saudável e oportuno para todos que estão ali convivendo. Bom, como o tempo ele corre, né? Mas eu queria ainda tratar pelo menos 2 pontos que eu acho assim, essenciais desse texto, né? Que é a questão o que é essa piedade filial, né? Que muitas vezes a pessoa enxerga como sendo você simplesmente tirar o pai da rua, né? Colocá-lo naquele quarto pequenino, aquele que ninguém quer, coloca lá atrás, né? E que Kardec traz realmente o inverso, que você precisa realmente, se for o caso, você se privar, né, para oferecer algo de melhor, até porque ele correlaciona, né? Por acaso a mãe, né, vendeu o leite, né, para amamentar, contou as noites em que ela passou ali, claro, para cuidar, né, para velar pelo filho doente? Não, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê exatamente o inverso. Quer dizer, quantos filhos não cobram dos pais exatamente os serviços de cuidar de uma casa? Quantos não exploram os pais aposentados para receber o benefício deles, né? E os têm junto de si tão somente para isso, para poder ficar com o benefício da aposentadoria, né? E também, já colocando para vocês fazerem suas considerações, essa parte de que quando realmente os pais falharam, né? Não conseguiram de fato dar amor, dar educação, né? Mas que isso não significa que nós tenhamos o direito de revidar na mesma moeda
e de não termos a piedade filial, né, nesses casos. Então, o que é que vocês poderiam comentar a respeito disso aí? Eu entendo, até sendo bem sucinto, é, nesses casos, a começar por esses casos onde houve a falha dos pais, é mais uma vez aplicar a indulgência, né? Ser indulgente e lembrar que nessa nossa encarnação nós temos os pais e a família que nós merecemos e são necessários para o nosso aprendizado. Então, assim, se rebelar, se revoltar, achar que meus pais isso, meus pais aquilo, contar problemas e mais problemas na educação ou deseducação que recebeu, não é a solução. Cada vez mais eu vejo formas de aprendizado que a gente pode ter e ver na forma como os pais agem com a gente, que muitas vezes são acertadas e muitas vezes podem ser de forma errada. Então, o aprendizado por este exemplo, eu acho que é o mais importante que a gente deve verificar nesses momentos. E quanto à forma que que os filhos acabam tratando os pais já depois da idade avançada, é um problema que a gente encontra mais comum do que parece. Os asilos estão aí cheios de pais abandonados, a gente pode observar isso, mas que infelizmente é um reflexo do que a gente tem hoje na sociedade, do que a gente vem acompanhando. Então eu acho que é importante a gente olhar para o Evangelho e tentar aplicar esse ensinamento nas nossas vidas e tratar e, no mínimo, pelo menos retribuir toda a boa vontade, todo o zelo e o apego que os nossos pais tiveram conosco durante toda a nossa vida, nesse momento de idade já avançada que eles vão passar, que eles podem estar passando e que nós um dia também passaremos e vamos precisar da mesma forma. Eu destaco aqui ainda, nesse contexto que você colocou agora nessa proposta, quando Allan Kardec termina esse parágrafo que ele fala da piedade filial, ele diz, na medida do que puderem, né, os filhos devem oferecer a seus pais os pequenos nada supérfluos, né, as solicitudes, os cuidados amáveis. Essa é uma reflexão muito interessante, porque o que são os pequenos nada supérfluos? Se a gente for pensar assim, isso não é nada. Mas vamos refletir em torno de um componente só, que tem vários, mas vamos pegar só um, né? Atenção. O tempo de atenção que a gente pode dedicar aos nossos pais. E a atenção, ela não é aquela atenção feita por obrigação. É a atenção verdadeira, é destinar um pouco do nosso tempo para que a gente possa, naquele convívio, ter com eles momentos de qualidade. Sem smartphone, sem WhatsApp. Né? Momentos de qualidade. Então, são esses momentos que muitas das vezes ficam nas nossas lembranças, muito mais do que outros tantos momentos que nós tivemos juntos. Mas é aquele carinho que é necessário que a gente coloque nas nossas ações. Na casa da minha avó, tinha um quadro na parede que eu só vim entender o que significava ele depois de um bom tempo. Mas lá estava escrito assim: nada do que é feito com amor é pequeno. Quando eu era criança eu não entendi o que é que significava, né? Mas o tempo vai passando e a gente vai percebendo isso. Quando a gente faz algo que a gente coloca o sentimento de amor, aquilo que está sendo feito é muito maior do que pura e simplesmente o gesto em si. Porque vai levando consigo o sentimento que a gente deposita naquele momento. E em relação a esse contexto dos nossos pais que eventualmente não cumpriram com as suas obrigações, eu, para finalizar, gosto de lembrar de uma história que Raul Teixeira conta numa das suas palestras, que ele fala de um encontro de uma moça com ele, se não me engano, no Rio Grande do Sul, e ela muito chateada com a mãe porque a mãe dela estava se prostituindo. E ela começa a trocar correspondências com Raul Teixeira e chega um determinado momento
em que ela se aproxima da mãe e começa a perceber que o que a mãe tinha, na verdade, era solidão. E depois de um tempo, né, ela redescobre a alegria de poder compartilhar a presença da sua mãe e receber o seu afeto, o seu amor, o seu carinho. Mas a resposta que Raul Teixeira lhe dá no primeiro momento é muito significativa, porque ele diz para essa moça: ela lhe permitiu nascer e somente por isso você já deveria ser imensamente agradecido a ela. Então, eles nos permitiram a vida, os nossos pais. E por mais defeitos que eles tenham, que nós também temos, é importante que nós pensemos a respeito, para que a gente aproveite esse tempo, que nós não sabemos efetivamente, e eu falo por experiência própria. Eu esperava que a minha mãe ainda permanecesse conosco aqui fisicamente pelo menos mais uns 2 anos. Mas aconteceu dela desencarnar num processo muito rápido, do qual a gente compreende, mas acima de tudo é viver um dia de cada vez e aproveitando as oportunidades que a vida nos permite de demonstrar esse sentimento de amor que nós temos por eles. Muito bem. O tema teria ainda mais algumas horas para a gente, né, discutir, debater. É uma coisa muito complexa e densa e importante, mas já passamos um pouquinho do horário. Queremos agradecer pela sua atenção, né, por mais uma vez participar conosco, de assistir ao Evangelho, e convidamos a todos que nos assistem a também fazer o seu Evangelho no lar, em casa, né? Escolha aí um dia da semana, um horário, 20 minutos, meia hora. Pode ser o Evangelho do Espiritismo, pode ser a Bíblia, qualquer livro que traga uma mensagem edificante, reflexiva, né? Para que você possa, na sua família, estabelecer essa conversação fraterna. Ela tem uma importância que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, diante desses momentos, queremos agradecer pela atenção e, para finalizarmos, inclusive, fluidificar nossas águas, vou pedir para o Neto para fazer a prece de encerramento do nosso Evangelho. Então, agradecidos por essas vibrações fraternas, alegres pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, nós elevamos os nossos pensamentos até a Tua presença, Senhor, através dos Teus emissários de luz, rogando neste instante que essas vibrações possam ser levadas pelas ondas da internet a todas as pessoas que estão conosco neste momento. Abençoe e ampara a todas as famílias, para que possamos aproveitar verdadeiramente essa oportunidade bendita que a vida nos permite de nos confraternizarmos nessa caminhada. São muitos os desafios, Senhor, nós sabemos, são imensas as dificuldades em alguns momentos, mas permite que a nossa fé siga adiante, superando os obstáculos que a vida nos proporciona como oportunidades de crescimento. Que as nossas famílias possam estar assistidas pelo Teu imenso amor, que a Tua paz esteja sempre presente em nossas mentes e, sobretudo, em nossos corações, a fim de que possamos levar, dentro das nossas limitações, a Tua presença aos corações necessitados, tanto quanto os nossos. Queremos Te agradecer pela Tua mensagem, que é bálsamo de renovação para cada um de nós. E por fim, Senhor, que a Tua misericórdia esteja presente em nossa caminhada, lembrando sempre da necessidade que temos de renovar nossas esperanças por dias melhores a partir das nossas escolhas. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus.